Você que rufem os tambores. Muito bem, está aqui a enquete de hoje. Nós temos um texto bíblico e queremos saber qual a sua opinião a respeito da interpretação adequada. O texto de hoje é Gênesis capítulo 22, verso 2, que inclusive está dentro do contexto do devocional, tá bom? Diz o seguinte: e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E a pergunta é a seguinte: Abraão iria mesmo oferecer Isaque? O que você acha? Será que Abraão mataria mesmo seu filho? Será que ele estava disposto a imolar o filho, a sacrificar o filho? Será que ele estava decidido a literalmente matar Isaque naquele monte? Nós temos 3 opções. Opção A, não, porque não era um pedido literal, ou seja, Abraão interpretou ali como um pedido simbólico, algo representativo, então ele não estava disposto a matar de fato o filho. Opção B, sim, ele iria mesmo oferecer, ou seja, você que selecionar a opção B, você pensa o seguinte: olha, eu creio que sim, Abraão ia mesmo matar Isaque, ele ia mesmo sacrificá-lo ao Senhor e ponto final. Agora tem a opção C, não, porque ele sabia que era um teste. Talvez você disse assim: Abraão sabia que era apenas um teste, então de fato ele não seria capaz de matar o próprio filho, o único filho a quem ele amava. Mas olha só, nós queremos saber a tua opinião e a justificativa da resposta. Gabriel, muita gente lê o texto e às vezes não para pensar, né? Abraão ia sacrificar o filho, mas será que ele realmente mataria? Ali é uma oferta de holocausto. O que é uma oferta de holocausto? Uma oferta queima total, basicamente. Você queima por completo, você não tira nada. Ou seja, será que ele iria mesmo de fato imolar? Eu vou ser um pouco mais claro para que você entenda a gravidade. Mais radical. Será que ele iria mesmo passar a faca no pescoço do filho e queimar o filho no altar? Meu Deus. Falando desse jeito, que é o modo literal, Sim. porque a Bíblia, né, ela fala um pouco mais... Enfim, de fato, é um pedido literal de Deus. O pedido ali é literal, dizendo Deus falando assim: eu quero que você mata mesmo. Então, não era um pedido literal. Ou seja, ele falou para matar, mas ele falou de forma metafórica. Era uma representação. Era uma entrega dizendo assim: eu dou meu filho a ti, né? Mais algo simbólico. Ou B, sim, ele mataria de fato Isaque. Passaria a faca. Passaria de fato. Será? Ou C, não, porque ele sabia que é um teste. Por exemplo, no versículo 1, o Senhor disse assim, que estava tentando, e o tentar aqui é provando. Provação. Eu iria provar Abraão. Aí Abraão vai lá e fala no verso seguinte, quando o filho pergunta: cadê o sacrifício? Tenho aqui lenha, fogo, cutelo e o sacrifício? Aí Abraão falou: não, filho, Deus vai preparar para si um cordeiro, como foi lido aqui no nosso devocional. Será que é a C? Não, porque Abraão sabia que era um teste, pois ele sabia que Deus na hora iria preparar um cordeiro. E aí, qual que é a sua opinião? Aproveita aqui, sabendo esse QR Code, aponta a câmera do seu celular e ele vai te enviar para uma plataforma que você vai decidir A, B ou C. Depois disso, vai no YouTube, que também vai subir o nosso chat suspenso, o nosso link com a pergunta, a qual você vai responder uma das 3 e depois deixa o seu comentário, porque a sua opinião é muito bem-vinda e nos ajuda a elucidar essa questão. Glória a Deus. Presbítero Levi, você já tinha parado para pensar nesse assunto? Rapaz, eu estou pensando nisso aqui agora. Parou para pensar agora. E é intrigante. Será que foi literalmente, né, como diz a enquete, ou será que Abraão, como que eu explico para vocês? Será que a situação não era tão literal assim? Então, é muito importante que você, lembrando que a Bíblia, como o Gabriel sempre fala, a Bíblia explica a própria Bíblia. Sim. Então, você dá uma pesquisada, leia o texto, leia o contexto e dá a sua opinião. É muito importante. Eu vejo, o irmão Ítalo, muita gente que estão nos assistindo, até manda mensagem: estou assistindo aí, mas não comenta, não participa da enquete. Então, irmãos, por favor,
é muito importante que você participe da enquete, dê a sua opinião. Ah, irmão Levi, mas eu não tenho certeza se é A, B ou C, não importa. Dê a sua opinião, dê o seu comentário. Por quê? Porque lá na frente, no final, o nosso teólogo, o irmão Gabriel, vai nos ensinar, vai elucidar a situação e você vai aprender um pouco mais aqui no nosso EBV, Escola Bíblica do Voz da Libertação. Glória a Deus, muito bem. Olha, inclusive, algo aqui para salientar, que já havia na época o holocausto de imagem, né, Gabriel? E eles cortavam o animal ao meio, né? Em alguns casos, cortavam o animal literalmente ao meio e eles eram queimados, torrados, aquela fumaça subia ao céu. Então a gente quer saber, será que Abraão de fato faria isso? Mataria o seu filho? Do mesmo modo que um animal. Como se fosse um animal, como se fosse ali um... Enfim, vote na enquete, participe. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, tá bom? Está na tela o encerramento, a votação oficial da nossa enquete. Olha só, nós vamos da menor opção à maior, tá bom? A opção A ficou em último lugar com apenas 3% dos votos, que acredita-se que não era um pedido literal, era algo simbólico, era algo representativo. Em segundo lugar, a opção C, com 9%, não porque sabia que era um teste, ou seja, as pessoas que votaram na opção C acreditam que Abraão não mataria o filho porque era apenas um teste. E a grande maioria, quase 100%, porque faltou apenas 11%, né? 89% dos votos foi para a opção B. As pessoas acreditam que sim, Gabriel, ele passaria a faca. Ele, de fato, iria oferecer o filho em sacrifício. Ele ia imolar o filho com cutelo, literalmente, eu digo assim, sem duvidar, sem pensar duas vezes. Ele foi lá realmente para cumprir esse propósito. Mas, Gabriel, qual é a resposta certa da enquete de hoje? A resposta certa é a B. Ah, então o povo votou certo. Ele iria passar a faca. Eu já ouvi algumas pessoas em pregação falando assim, eu não sei se teria a mesma coragem de Abraão em matar meu próprio filho, em oferecer meu próprio filho. E eu não sei se por aí é um pensamento muito válido. Por quê? Essa enquete ela até é provocativa. Para você que está em casa, você acredita de fato nas promessas que Deus fez na sua vida? Você de fato acredita naquilo que Deus disse e aquilo que Deus disse ainda está fresco na sua memória? Ou por alguma dificuldade da vida você deixou ela passar ou esquecer? Por que é provocativo? Vamos lá. Gênesis capítulo 22. No versículo 1 está dizendo assim, olha, aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. A palavra tentar aqui não é que não entra em contradição, porque Tiago escreve dizendo assim, olha, Deus não é tentado, por isso ele não tenta ninguém. Então, por que escreveu tentou? Porque no original aqui é prova, é teste, ou seja, e provou Deus e testou Deus a Abraão. Não porque não conhecia Abraão, mas para saber se de fato Abraão estava atento no que ele estava dizendo a Abraão. Por quê? Quando Deus pede o filho dele, o único filho dele, o filho da promessa, para que o matasse, para que o entregasse a ele, não é porque Deus esqueceu e diz assim, eu quero exterminar. Muito pelo contrário, no capítulo 21, no versículo de número 12, vai estar escrito assim, ó, porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca de tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Isaque ainda não tinha nascido. Mas o Senhor tinha dito no capítulo anterior, em Isaque. Aí no capítulo 22 Deus diz, mata Isaque. Meu Deus. Deus entrou em contradição, porque no capítulo 21 ele falou que era de Isaque. E agora no 22 ele está dizendo, mata Isaque? Parece que Deus está entrando em contradição. Não, não parece. É porque às vezes nós deixamos com que as preocupações da vida silenciem a voz de Deus. Meu Deus. Aí paramos de acreditar naquilo que Deus disse. E se Deus chegar agora, lembra da promessa que ele te fez? E se ele chegar agora para você dizendo assim, olha, mata, ou esquece, ou encerra com isso, não é mais a minha vontade. O que você responderia para Deus? Será que você seria sincero com Deus? Entregaria o seu Isaque? Porque tem gente que diz, eu não sei se faria a mesma coisa. Se você não faria, é porque você não está ouvindo Deus de verdade. Meu Deus. Glória a Deus. Isso é provocativo, de fato, para você entender o poder de Deus. Quer ver? A Bíblia responde a Bíblia. Vamos para Hebreus. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 17. Aberto. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque,
Quando foi provado, sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito. Ó o 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Olha o texto frisando. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Olha o que Abraão pensou. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Em algumas traduções vai estar escrito assim, ó. Considerou que Deus era poderoso para até da cinza o fazer voltar. Meu Deus. Como assim? A minha versão diz assim, considerando ou julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, o recobrou. Sim, sim. Glória. Ou seja, vamos lá, vamos voltar aqui ao pensamento. Para Isaac, para Abraão, Deus diz assim, olha, é de Isaac que a tua descendência irá crescer. Aí depois, no 22, ele diz assim, olha, agora mata ele. Meu Deus. Será que Abraão tinha dúvida no que Deus estava dizendo? Não. E por que Abraão mataria? Porque Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão diz assim, se Deus falou que é de Isaac que minha descendência vai crescer, e agora ele pede para matar, eu vou matar. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu posso matar e Deus pode ressuscitar. Eu posso tacar fogo e Deus da cinza fazer de volta Isaac vir. Por quê? Porque quando nós entendemos que foi Deus quem disse, Deus não é homem para que minta, Números 23, 19, e nem filho do homem para que se arrependa. Então se ele não mente, ele não se arrepende, ele entra em dúvida? Não. Ele tem certeza no que te prometeu. Mas e você? Está prestando atenção no que ele está te dizendo? Está prestando atenção nos caminhos que ele está te fazendo trilhar? Se sim, você faria igual Abraão fez. Se foi Deus quem pediu, eu vou entregar, porque eu sei que Deus é poderoso para até dos mortos fazer ele vir. Então sim, Abraão passaria a faca. Tanto que o anjo tem que falar, para. Abraão de fato ia matar. E quando estava descendo o cutelo, o anjo diz, chegou. Ainda não. Nós já entendemos. O anjo do Senhor, ele fala, né? Eu sei que você entregaria o seu filho, Sim, né? Que é uma teofania, ou seja, Sim. uma representação de Cristo ali no Sim, Antigo Testamento. exatamente. Ele confirma, agora eu sei que você entregaria o próprio filho, né? Eu acho muito interessante esse autor de Hebreus, embora desconhecido, Aham. mas eu o admiro muito, porque a mesma forma retórica que você usou para responder a enquete, ele já usou lá Exatamente. milênios antes, né? Exato. Ele falou sobre Abraão, falou sobre o filho único que ele amava, falou sobre a promessa do capítulo 21, que em Isaac seria a descendência, Sim. e mostrou que Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitá-lo da morte ou da cinza. Glória Exato. a Deus. A Bíblia responde a Bíblia e era o Glória a Deus. suficiente.